Em Mateus 4, versículo 4, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, isso aqui foi uma das respostas que Jesus deu ali, ao ser tentado pelo diabo ali no deserto. Essa foi uma das respostas de Jesus. E ali após o batismo de Jesus, ali por João Batista, o Espírito Santo ele vai conduzir Jesus ao deserto, com um propósito. Qual o propósito que o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto? Com o propósito de ser tentado pelo diabo. Então nós vamos aqui ao texto completo, em Mateus 4, a partir do versículo 1, que vai justamente nos dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Na narrativa de Lucas, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, depois das tentações, diz que o diabo apartou-se de Jesus, até um momento oportuno. Ele não apartou-se de Jesus para sempre. O texto deixa claro aqui que ele apartou-se de Jesus até um momento oportuno. Queridos, e assim como o diabo ele não desistiu de Jesus ali naqueles dias, naquele momento, ele também não vai desistir de cada um de nós. É por isso que lá em 1 Pedro 5, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o diabo aqui é comparado como aquele leão que fica rugindo, procurando alguém para tragar. Bramando, né? Rugindo, bramando, sempre à procura de alguém para devorar. E como eu disse, o diabo ele não desiste, nunca desiste de cada um de nós, ele nunca vai desistir. Nós é que podemos até desistir de Deus, mas o diabo ele não desiste de nós. Ele vai persistir até o fim para tentar nos derrubar sempre da nossa fé. Infelizmente, nós sabemos que o diabo, infelizmente, tem conseguido derrubar muitos da verdadeira fé, a fé genuína, a fé em Jesus. Inclusive lá em 1 Timóteo 4, no versículo 1, vai dizer: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está na Bíblia, meu irmão, que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, por estarem obedecendo a ensinos de demônios e a espíritos enganadores. O que é apostatar? Apostatar-se da fé. É abandonar, é afastar-se, abandonar a verdadeira fé para seguir uma fé baseada em espíritos enganadores, a ensinos demoníacos. Então que você possa ter cuidado com relação a isso aí, para que você não esteja apostatando-se da fé que hoje você tem em Cristo Jesus, da fé que hoje você tem em Deus.
Aqui diz em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos afirma o Espírito Santo que alguns apostatarão da fé. Que não seja nem eu e nem você, meu irmão. O texto em Lucas 4, versículo 13, vai justamente dizer que o diabo ali, ele aparta-se de Jesus até um momento oportuno. E como eu disse agora há pouco, assim como o diabo ele não desistiu de Jesus, ele não vai desistir nem de mim nem de você. Ele não vai desistir de nós. Ele vai persistir. Ele está esperando somente o momento oportuno. Quando surgir o momento oportuno, ele vai tentar nos destruir. Lá em João 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Quem que é o ladrão em nossas vidas espiritualmente falando? É o diabo. Ele é o ladrão da nossa alegria, da nossa paz. É ele que quer roubar a nossa comunhão com Deus. Ele quer roubar para destruir, porque ele mesmo não quer comunhão nenhuma com Deus. Então ele vai sempre estar aproveitando assim momentos oportunos para destruir a nossa família, para destruir a nossa paz, para destruir a nossa alegria, destruir os nossos sonhos, os nossos planos. Ele vai estar esperando momentos bem oportunos para estar destruindo a nossa comunhão com Deus. E por fim ele vai querer um momento oportuno para destruir totalmente as nossas vidas. Que você não esteja dando este momento oportuno para Satanás. Esses momentos oportunos, muitas vezes, queridos, quem dá ao diabo somos nós mesmos. Nós mesmos damos ao diabo esses momentos oportunos. De que forma é que nós vamos dar esses momentos oportunos para o diabo? Quando nós nos afastamos de Deus, por várias razões, por vários motivos, muitos se afastam de Deus. E muitos se afastam de Deus por estar cobiçando mais as coisas desse mundo do que as coisas concernentes ao reino de Deus. Estão amando e buscando mais as coisas deste mundo. Nós temos o exemplo ali do jovem rico em Mateus 19, versículo 16. O jovem rico abandonou a Jesus porque ele era dono de muitas propriedades. E Jesus fez uma proposta para ele. Ele queria tanto seguir a Jesus e questionou tanto a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus dá um checkmate nele. Viu que o coração dele estava muito apegado às coisas desse mundo. E Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o texto vai deixar claro ali que o jovem rico, ele se retira. Ele deixa de seguir a Jesus, ele o abandona, porque ele era dono de muitas propriedades. Pelo menos foi sincero, né? O jovem rico ali pelo menos foi sincero. Mas nós sabemos que, infelizmente, a sinceridade não é suficiente para salvar ninguém. Você precisa confessar e se arrepender dos seus erros, confessar e se arrepender dos seus pecados. Não adianta ser sincero e continuar na prática do pecado. Vai para o inferno do mesmo jeito. Você precisa confessá-los, se arrepender diante de Deus, para que você seja perdoado e obtenha a vida eterna. Foi sincero, mas o que a gente vê, infelizmente, nos nossos dias é que muitos cristãos, muitos crentes estão dentro das igrejas e estão mais amando as coisas do mundo do que as coisas que são ligadas a Deus, as coisas referentes ao reino de Deus. É como aquele jovem rico que estava ali seguindo a Jesus. Você pode ter sido batizado, você pode estar aí seguindo a Jesus, mas com o coração mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E uma hora ali o jovem rico foi confrontado por Jesus. E diante daquele confronto, ele recuou. De qualquer forma, ele não quis continuar seguindo a Jesus, fingindo ter uma fé verdadeira, e sendo que era uma fé
fingida, não era uma fé realmente genuína na pessoa de Cristo. Nesse ponto aí ele até que foi sincero. Falou, não dá para abrir mão das coisas do mundo, não dá para abrir mão de tudo que eu possuo, por amor a ti ainda não, Senhor. Eu vou voltar. E voltou, abandonou. Mas tem muitos que estão aí, nas igrejas, e amando mais as coisas do mundo. A proposta não é que você abandone, não é que você deixe de estar seguindo a Jesus, não. A proposta é que você se arrependa, peça perdão a Deus e volte-se para o Senhor. Seja um crente sincero, no sentido de servir a Deus com todo o temor, com todo o temor do seu coração. Não fique dando momentos oportunos para o diabo agir na sua vida, não. Que ele não desiste, ele vai persistir. Quando a Bíblia diz ali em 1 João 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, a Bíblia ali, ela não está falando para aquela pessoa que é ímpia, não. Ela não está falando para aquelas pessoas que estão no mundo sem compromisso com Deus, não. A Bíblia está dando esta palavra aí para aquele que tem Jesus, para aquele que é cristão, que está seguindo a palavra. E essa palavra, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor de Deus não estará nele, é para nós que estamos aí na fé, com todos os erros, tropeços, mas se arrependendo, se levantando diante de Deus. Mas há uma advertência. Por quê? Porque pode existir cristãos, pode existir crentes amando o mundo e as coisas que há no mundo, dentro da igreja, mas amando mais as coisas do mundo. E infelizmente muitos têm proporcionado em suas vidas esse momento oportuno, justamente que o diabo está querendo para estar destruindo famílias, para estar nos destruindo as nossas vidas. Observe ali que Jesus ele resiste firme ali às tentações do diabo. Qual foi o resultado disso? De Jesus ter resistido tão firme ali àquelas tentações que o diabo lançou sobre ele. O resultado disso foi que o diabo partiu, meu irmão. Ele fugiu. Fugiu para esperar um outro momento oportuno de tentar a Jesus. E o que é que a Bíblia nos recomenda? Olha o que diz aí em Tiago 4, versículo 7. Em Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e assim ele fugirá de vós. O diabo fugiu de Jesus até momento oportuno, por quê? Por que que o diabo partiu? Por que que o diabo fugiu de Jesus? Foi só porque Jesus conseguiu resistir a ele usando a palavra de Deus? Também, mas não foi só por causa disso. Foi porque além de tudo isto aí, de Jesus resistir a ele usando a palavra de Deus, Jesus tinha uma vida de sujeição ao Pai. Jesus tinha uma vida de sujeição a Deus. E é isso que nós precisamos também, ter essa vida de sujeição a Deus. Porque sem uma vida de sujeição a Deus, meu irmão, é praticamente inútil tentar resistir às investidas do diabo. Nós vamos ser derrotados. Não tem quem vença o diabo. Por mais que você tenta resistir, não tem como você vencer o diabo só por resistir. Você, antes de resistir ao diabo, você tem que estar com a vida de sujeição a Deus. Não adianta tanto jejum, não adianta tanta oração, se você não tiver uma vida de sujeição a Deus. Você pode orar como for, você pode fazer o jejum que for, vai se tornar inútil, porque você não tem uma vida de sujeição à palavra de Deus. Não adianta estar na igreja, até mesmo fazendo a obra ali dentro da igreja, se você não tem uma vida de sujeição à palavra de Deus. Tudo está ligado a submeter-se a Deus, a obediência à palavra de Deus. Eu preciso orar, claro, preciso orar e orar muito. Preciso fazer a obra, claro, temos que fazer a obra. Temos que ser assíduos ali na igreja, claro. Mas se você fizer tudo isso e não ter uma vida de sujeição a Deus,
cometendo ali um pecadinho aqui, outro pecadinho ali, você não está se importando com isto, tudo isto que nós fizermos vai se tornando inútil. O ideal é que você faça tudo isto submetendo-se sempre à palavra de Deus. Só assim você irá resistir ao diabo, meu irmão. Só assim o diabo vai fugir da sua presença. Ele não vai resistir quando você estiver com a vida realmente de sujeição a Deus e resistir a Ele, ele vai fugir da sua presença. Sem sujeição a Deus, infelizmente, o diabo ele vai deitar e rolar sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos sujeição a Deus, ele vai fazer o que ele bem quiser, o que ele bem entender. Sem sujeição a Deus, meu irmão, o diabo vai tirar nossa paz, nossa alegria, nosso ânimo de viver. E sabe o que é que ele vai nos dar no lugar de tudo isso? Vai nos dar muita angústia e tribulação. É isso que ele vai nos dar. Mas graças a Deus que existe um Deus, e vai dizer lá no Salmo 46, versículo 1, que existe um Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente na angústia e nas tribulações. No versículo 10 do Salmo 46, o próprio Senhor ainda vai continuar dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha só, queridos, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você quer saber quem é Deus, aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração naquele que tem a solução para todas as coisas, naquele que tem a solução para os seus problemas, naquele que pode te dar uma vida feliz, naquele que pode trazer paz de espírito no seu coração. Aquiete o coração nesse Deus. Ele próprio está dizendo aí em Salmo 46, 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Queridos, interessante ali que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto ali, para ser tentado pelo diabo. Foi ninguém mais, não foi o inimigo de Jesus, não foi as pessoas que não gostavam de Jesus. Olha, nós não gostamos dele, vamos colocar ele em uma situação aqui para ver se ele não cai, né? Às vezes acontece isso, pessoas que não gostam de nós nos colocam em situações de provações, de tentações, para ver se nós somos reprovados diante daquela tentação. Muitas vezes acontece isso. O mais interessante que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Jesus estava ali exatamente com 30 anos de idade. Ele já estava prestes a dar início ao seu ministério. Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista aí em Mateus capítulo 3. Ele iria dar início ao seu ministério exatamente aos 30 anos. Você vai ver essa informação dos 30 anos aí em Lucas 3, 23. Vai dizer que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Mas antes dele começar o seu ministério, após ter sido batizado, o Espírito Santo o leva para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Interessante isso, né? Interessante que antes dele começar o seu ministério, ele vai passar por estas provas, né? Por esta provação de ser tentado pelo seu maior inimigo. E aí então depois ele vai dar início ao seu ministério. Muitas vezes acontece assim conosco, meu irmão. O que muitas vezes acontece com cada um de nós? Antes de determinadas bênçãos, nós muitas vezes vamos ser também provados. E se você for aprovado diante daquela prova, aí você recebe a bênção. Em algumas situações nós vamos ser conduzidos ao deserto para ver se nós realmente somos aprovados diante daquela provação. Mas nós sabemos que infelizmente muitas pessoas têm sido reprovadas ao serem provadas. Que não seja o seu caso. Que você possa resistir firme diante das provações, que você possa
manter a sua fé em dias, sendo fiel a Deus, não murmurando, não reclamando muito, não desesperado, não ansioso, não inquieto. Olha o que o texto, a palavra de Deus disse lá no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então dê prova de sua fé diante das provações, quando você estiver passando pelo deserto. E é assim que vai acontecer muitas vezes com cada um de nós. Jesus foi levado ali pelo Espírito Santo ao deserto. Muitos de nós também seremos levados pelo Espírito Santo a desertos em nossas vidas. É claro que vai ter desertos que vão ser consequências de nossos atos, nossas atitudes erradas. Nós vamos passar por vários desertos que é por conta de nossa atitude, que muitas vezes não tem sido correta diante de Deus. Mas mesmo se nós estivermos mantendo uma comunhão com Deus, com todos os erros, tropeços, falhando aqui e ali, pedindo perdão e se consertando, nós vamos talvez passar por desertos. Deus vai permitir desertos sobre as nossas vidas para realmente provar a nossa fé. E muitos de nós iremos ser levados pelo Espírito Santo de Deus a desertos em nossas vidas. E não estou falando aqui de um deserto físico, estou falando aqui de um deserto no âmbito espiritual, né? Nós vamos passar por muitos momentos difíceis. E para que serve o deserto na vida de cada um de nós, de cada cristão? Qual o objetivo? Você lembra de quando o povo de Deus passou ali 40 anos no deserto do Egito? Uma travessia que era para levar poucos dias, talvez no máximo 40 dias, eles acabaram amargando ali, naquele deserto do Egito, 40 anos. Deus os livrou da mão de Faraó na terra do Egito, e eles passaram 40 anos no Egito. E olha o que diz aqui em Deuteronômio 8, versículo 1 e 2. Interessante isso aqui, ó. Deuteronômio 8, versículos 1 e 2 diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha só a leitura desse texto aqui. No versículo 2, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Queridos, muitas vezes os desertos das nossas vidas é para nos mostrar a nossa dependência que nós temos diante de Deus, para nos mostrar que nós não somos nada. Por mais que nós façamos, nós não somos nada. Nós não podemos nada sem o Senhor. Jesus vai dizer isso lá em João 15, versículo 6. No final do versículo ele diz: sem mim nada podeis fazer. É também para quebrar o nosso orgulho, que nós às vezes passamos pelos desertos da vida, Deus permite, para estar quebrando o nosso orgulho. Quando achamos que sabemos de tudo, que não precisamos tanto de Deus. E Deus vai, permite desertos na vida de muitos, para mostrar que é Ele que está sob a direção de tudo. É Ele que está sob o controle de todas as coisas. E o deserto também nas nossas vidas vai servir muitas vezes para provar a nossa fé. E nós sabemos que, infelizmente, muitos, ao passarem por desertos, demonstram na prática uma falta de fé em Deus, querido. E é nos desertos da vida que a nossa fé vai ser provada. E muitos têm provado uma falta de fé ao passar por desertos. Você tem demonstrado a Deus que você é uma pessoa de fé, principalmente nos momentos mais difíceis, nos desertos da vida? Ou nesses momentos você tem demonstrado a Deus que você não tem fé? Você achava que tinha fé, mas na prática você mostra ali que realmente não tem.
Muitas vezes Deus permite esses desertos para estarmos nos aproximando mais dele, para que a nossa fé seja aumentada e para que nós nos acheguemos mais a ele. Então aproveite os desertos que Deus tem permitido você passar ou você está passando nesse momento para se aproximar mais de Deus. Refaça a sua aliança com o Senhor. É por isso que ele vai dizer lá em Tiago que nós devemos ter alegria quando estivermos passando por várias provações, por vários desertos, né? Por que nós devemos ter motivo de alegria isto? Porque é nesse momento que nós vamos sentir mais a presença de Deus. É nesse momento que nós vamos nos encher mais do Espírito de Deus. Felizmente é assim. Quando a coisa está indo bem, há uma tendência do ser humano de se distanciar um pouco de Deus, de não buscar muito, de não se encher muito do Espírito. Mas quando a coisa aperta, quando o deserto chega, quando ele se encontra no deserto, ele busca mais. Infelizmente tem uns que abandonam o barco, né? Mas o propósito de Deus permitir que você vá para o deserto é para que você se achegue mais a Ele. Em Tiago 1, versículos 2, 3 e 4, diz assim, e eu vou estar encerrando. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então que você possa tirar lições, meu irmão, quando estiver passando pelos desertos da vida. Aprenda nos desertos da vida a se tornar uma pessoa cada vez melhor. Permita-se ser moldado quando você estiver passando por provações, por angústias, por tribulações, pelas aflições da vida. Mas sabendo que se você estiver firme na palavra, firme no Senhor, Ele vai estar te dando os livramentos que você precisa. Aquilo não vem para te destruir. Por mais que o diabo tente achar momentos oportunos, ele não vai conseguir te destruir. Ele vai fugir da sua presença se você tiver com uma vida de sujeição a Deus. Eu vou repetir aqui um versículo que eu sempre falo, Salmo 34, 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O justo pode passar por muitos desertos, mas o Senhor está em todos eles, nos dando o seu livramento. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.